E é assim o Tarde em Família a fazer-lhe companhia. Bem-vindos à edição de hoje. Tarde em Família, vamos consigo, como sempre acontece, aliás, às quartas-feiras, sempre depois das 2h30, até muito pertinho das 4. Ainda temos para o final o terço da Divina Misericórdia, com o Padre Wellison, com a Gisele Martins, mas para já temos a Teresa Menezes. Ela vai falar-nos hoje do movimento 40 Dias pela Vida. É um programa que é sempre assim mais ou menos devocional, festivo, temas muito variados. E hoje é um tema de alerta para a consciencialização. Vamos falar da dignidade da vida, do motivo pelo qual a defendemos, a vida, desde a sua concepção, e neste sentido falaremos também do aborto e da cultura da morte, que nos rodeia cada vez mais. Vamos falar de tudo isso aqui a partir da iniciativa 40 Dias pela Vida. 40 Dias pela Vida. Parece pouco, mas se explanarmos bem, é mais um tijolo nesta batalha que todos aqui, em termos da Canção Nova e dos nossos católicos, e não só, não é preciso ser católico para defender a vida. Já ouviu falar destes 40 Dias pela Vida? Vamos saber de novidades. Portanto, hoje é esta oportunidade de assistir ao programa, ficar mais informado. Connosco temos, já pela segunda vez aqui no programa, a doutora Teresa Menezes. Lembra-se, aquela cantava e canta muito bem, áreas de ópera e muito bem. Se tivermos hipótese, já vamos ouvir um bocadinho lá mais para o final, ou então no programa a seguir. Já esteve aqui outras vezes, na Canção Nova, tem um trabalho incansável na defesa da vida. Doutora Teresa, boa tarde. Teresa, por favor. Teresa, por favor? Sim. Mudou de nome. Mudou de nome. Teresa, já da outra vez me disse a mesma coisa, Teresa. Teresa Menezes, começamos aqui. Quem é? De onde vem? Para aqueles que já não se lembram. Eu, por exemplo, já não me lembro. A minha cabeça é de vento, portanto, nestas coisas. De onde vem a Teresa? Onde nasceu? Ótimo. Então, muito bom dia, muito boa tarde. É uma maravilha. Já agora, muito boa noite, depende do sítio onde estiver a ouvir. Exatamente. Assim sempre vai limpando o engano. Isto é internacional. É verdade. E é uma alegria imensa estar aqui hoje. Não posso nunca perder esta oportunidade de vir cá a Fátima, neste lugar tão abençoado, falar da vida, não é? E é para isso que nascemos e esta paixão por esta causa, para mim, é uma redenção. Não é uma missão, é uma redenção. E já depois, mais tarde, explico porquê. Então, eu sou casada, tenho 59 anos, tenho uma filha já crescida, tenho um filho no céu, fruto de um aborto espontâneo. Vivi 5 anos em Angola, 5 anos no Brasil. Tenho este amor imenso também ao Brasil e ao povo brasileiro, à cultura. Tenho aqui uma costelinha brasileira, né? E a minha mãe também nasceu no Brasil, todas essas coisas. Então tenho um amor imenso à Canção Nova e fico sempre tão feliz de estar aqui hoje. E pronto, e o que... Por isso é que me dizia que é internacional. É portuguesa, angolana, sim, brasileira, um pouquinho de tudo. Sim, senhora. E como é que acontece essa sua ligação? O que é que a motiva a estar aqui envolvida neste tema, nestas ações? Bem, tem a ver também com o meu caminho com Deus, não é? Com este chamamento que eu senti ao longo da minha vida para esta causa da vida, com acontecimentos muito próximos e muito fortes na minha vida, nomeadamente a perda também do meu filho, a quem tem um nome e a quem eu sei que está no céu, porque acredito nisto que a Igreja acredita, que é no momento da concepção existe Deus infunde uma alma para a eternidade, ou seja, o filho pode morrer na terra, mas está ali, vivo no céu. Ou seja, isto é uma realidade que todos podemos acreditar, quem é católico e deve acreditar que é verdade. Ou seja, e quando nós compreendemos isto a sério, toda esta lógica de desistir ou não desistir de uma vida através de um aborto voluntário deveria mudar o coração das mulheres, porque ela nunca mais vai deixar de ser mãe e nunca mais vai deixar de ter o seu filho no céu a olhar por ela. E, portanto, esta foi algo que foi crescendo dentro de mim, esta mensagem que eu acho que é tão importante ser dita a todas as pessoas,
que se fala muito de muita coisa, mas depois esquecemos do eterno, esquecemos daquilo para que somos chamados. Nós estamos a viver na Terra para depois vivermos no céu. E no céu vamos encontrar estas mães e estas crianças que nos vão perguntar: o que fizeste por mim? Não é? Portanto, toda esta realidade da vida e da morte, não é? No fundo, somos todos chamados a fazer parte. Ou seja, a questão do aborto, estamos todos lá no caldeirão metidos. Eu sou corresponsável por alguma mulher fazer um aborto. Eu também sou. Porque vai morrer um filho e será que eu rezei por ele? Será que eu rezei por aquela mulher? Não é? E, portanto, não podemos, de uma forma muito externa e paternalista, olhar para esta realidade como se não fosse nada comigo. É com todos. Não é? E Deus... nós temos pelo nosso batismo esta missão sacerdotal mesmo de sermos sal uns para os outros e falar da verdade. É um bocadinho isto também. Estamos a falar aqui da defesa à vida, do direito à vida, do não ao aborto, não a esta cultura da morte. O que é que estamos a defender com estas frases? Isto não são só chavões, pois não. Isto, cada declaração, mini declaração, tem aqui um sentido de defender a vida num todo global, não é? Sim, quando se fala de aborto, é importante distinguir duas coisas. É o aborto espontâneo, que não foi... Pronto, é uma coisa que acontece na natureza, como aconteceu comigo, e o aborto voluntário, ou seja, foi a pedido, não é? A mãe ou o pai, porque também aqui temos esta questão sempre muito importante, que não excluir a figura do pai, não é? Portanto, existe uma vida, existe um bebê que está no ventre de uma mãe, que foi gerado por um pai e por uma mãe. Portanto, nunca podemos tirar da equação a figura do pai. E, portanto, o pai também está grávido, entre parênteses, não é? Entre aspas, ou seja, ele também está à espera de um filho. E muitas vezes estas mães são extremamente pressionadas, não só pelo companheiro, pelo pai do bebê, como por toda a família à volta, amigos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e até, imaginem, a CPCJ, que é um órgão do Estado, que manda as assistências sociais, coitadas, às vezes até são pró-vida e não conseguem dizer que não, e contra elas têm que dizer uma coisa a uma mãe, com uma mãe que tem muitos filhos e pobre, dizer assim: olha, se tu tens mais um filho, tira-te a guarda do outro. E, portanto, elas são pressionadas a abortarem. Portanto, isto acontece em Portugal a todo momento. E nós temos testemunhado, concretamente, apanhado mães com essas situações. Portanto, muitas vezes a mãe é muito mais vítima da sociedade que a empurra para fazer um aborto supostamente voluntário, que eu acho que não é assim tão voluntário, nem tão livre como se diz. E, portanto... temos também aqui esta questão de que como é que podemos falar, e depois também esta questão do aborto como um direito. Quer dizer, o aborto, quem diz se o aborto é um direito, então estamos a dizer que matar é um direito. É importante perceber, não é? Até o Papa Francisco diz mesmo que o aborto é um homicídio. E quem faz um aborto, como o que um médico... não é? Que o médico é um sicário, mas isto é as palavras do Papa Francisco, nem sequer são minhas, não é? Portanto, se há alguém que faz o aborto, quer dizer, a gente pergunta: então, mas quem é o culpado? Todos são culpados: o enfermeiro, o médico, toda a indústria à volta do aborto, porque é um mercado, não é? É um mercado da indústria farmacêutica, do tráfico de órgãos, da indústria cosmética, da parte científica, genética, etc. E também da parte da exploração sexual infantil e adulta, que tem todo o interesse que o aborto seja um direito, para poder, pela porta do cavalo, permitir o aborto às pessoas, aos escravos, não é? Neste caso. O aborto, que é aqui colocado nesta Carta dos Direitos Humanos, no mesmo preâmbulo, digamos assim, que o direito à vida, fica assim. Exato. Fica um bocado assim contrabalançado ou descontrabalançado, por essa expressão. Exatamente, assim, é um absurdo como é que uma sociedade chega aos dias de hoje, em que supostamente somos muito evoluídos, não é? Como é que... se nós criticamos o Hitler por exterminar os judeus,
como é que não podemos criticar quem defende o aborto? É uma lei nazista, ou seja, uma lei nazi, ou seja, é uma lei que extermina a própria raça. É impossível, quer dizer, é impossível não chegar a esta conclusão tão simples, quer dizer, nós estamos a tornar legal o extermínio da própria raça, não é? E, portanto, se isto é uma coisa evoluída, em termos civilizacionais, quer dizer, isto é a coisa mais inacreditável, é uma humanidade doente, uma sociedade doente e imatura. Porquê? Porque por detrás do aborto, hoje em dia, com a liberdade sexual desde 1960, onde foi introduzida a pílula, não é? A partir daí houve um boom e uma atividade sexual cada vez mais precoce, e hoje em dia nas escolas são distribuídas as pílulas às meninas de 15 anos, etc. Como quem diz, divirtam-se em segurança, que é uma loucura, não é? O que se dizem aos nossos filhos, como se eles tivessem direito de estar a dizer alguma coisa aos nossos filhos nesse sentido. E já lá vamos, que eu hoje quero falar um bocadinho desta parte dos anticoncepcionais, a desmistificar um bocadinho e falar um bocadinho disto para as mulheres católicas, pelo menos. Nós temos aqui a loucura de achar que o ser humano tornar o ser humano cada vez mais imaturo, dizer assim, usem o corpo à vontade como querem, pelo seu belo prazer, e não pensem nas consequências, porque há sempre uma solução. Pronto. E, portanto, aqui há um grande engano nisto, que é uma mãe, uma mulher, que eu digo a grávida que já é mãe, estou sempre a falar que a grávida é mãe, portanto, quando eu digo mãe, é uma grávida. Não é? Uma mulher que está grávida e que está circunscrita num ambiente abortista, portanto, as amigas, a família, tudo isso, e que imediatamente se vê numa crise imensa, porque não há ninguém, não há uma pessoa com esperança, com alegria, com fé, a dizer, querida, este ser foi-te dado por Deus para amares, que vai fazer falta na tua vida, para a tua felicidade, para a tua vida, para a tua salvação, para tudo, não é? Porque uma criança é dada por Deus como um dom. E Deus nos sonha muito antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, já diz Jeremias, não é? Já nos sonhou. Qualquer pessoa aqui nesta sala, todas as pessoas que existem no mundo foram sonhadas e desejadas e amadas por Deus muito antes do ventre da nossa mãe. Portanto, quem compreende esta realidade, quer dizer, ai de mim se eu tirar a vida, quer dizer, mas não há às vezes mães que não têm esta fé, que não lhes foi dada a conhecer Deus, nem Jesus. Eu compreendo que se encontram numa crise muito grande e muito indecisa, uma vez que o Estado oferece esta solução, de dizer, ok, eu estou numa crise, estou pobre, não consigo, ou estou num emprego, vão-me despedir, e os patrões nesse aspecto também têm uma grande responsabilidade, se calhar são os primeiros sicários, não é? E às vezes até as patroas das empregadas domésticas em casa, quantas vezes a gente não encontra uma patroa a levar a sua empregada a fazer um aborto? Como é que pode uma coisa desta? Já aconteceu salvar por falarmos com a patroa, dizer, olha, vá lá, vamos lá falar sobre isto. Então, porquê? Porque ela faz muita falta. Really? Bom, e coitadinha, e a gente vê às vezes outras mulheres que saíram e levadas pela patroa e elas a chorarem, quer dizer, foram literalmente empurradas para isso. Mas o ponto onde eu queria chegar era, nós estamos a caminhar para um ser humano imaturo, adolescente, em que é permitido tudo a fazer a toda a hora e quase que viramos cãezinhos e gatinhos, ou seja, nós somos animais racionais e, portanto, temos que ter um discernimento de que os nossos atos têm consequências, não é? E quando um homem e uma mulher estão juntos na sua relação, têm que ter a noção que daí pode surgir uma vida e, portanto, têm que ter o mínimo de responsabilidade para assumir essa vida. Quer dizer, só que uma criança, um adolescente de 15 anos só se quer é divertir, acha que é adulto para ter relações sexuais com o namorado e com isto e com aquilo, mas a sociedade, os pais que se desresponsabilizam de os educar como deve de ser, dizem, olha, espera aí, o mais importante é o amor, não é o prazer. Ou seja, tu vais-te
envolver com esta pessoa, mas tens a certeza que se por acaso ficares à espera de bebê é com ele que queres casar? Tens a certeza que ele merece essa entrega? Pronto, do ponto de vista católico, eu não falaria assim com um filho meu. Eu falaria de assim, olha, querida, a verdade é que é uma união de amor e de entrega total, não é? A pessoa tem a liberdade do seu comportamento, mas há que assumir as consequências. Mas se acontecer alguma coisa, nós estamos aqui para acolher essa vida. E assim estamos a dar também a responsabilidade. Não seria bom que acontecesse, porque estás numa fase da tua vida que estás a estudar ou estás na faculdade, ou seja, assim. Mas assim, os pais têm que ter a abertura de falar com os filhos sobre isto, não é? De uma forma muito clara e muito amorosa, porque nós queremos que os nossos filhos tenham sentido crítico e discernimento para o bem deles, porque na hora H, que também é aqui uma coisa muito importante, na hora H da adolescência, quase que os pais nem têm nenhum domínio sobre os filhos, são os amigos. E quando estamos a falar dos amigos, estamos a falar dos líderes dos grupos dos amigos. E então são os líderes que mandam na manada, e eles vão-se tipo carneirinhos com... E se os nossos filhos não têm aquela personalidade de saber dizer que não, eu quero isto para a minha vida, eu quero isto para a minha vida, eu não vou andar com a manada só porque aquele vai com o namorado ou que vai com a namorada, não significa que eu vá. E depois haver muita verdade em casa, haver muito diálogo em casa, os filhos virem para casa e dizer, olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo, estou arrependida, não estou, e quer dizer, haver sempre uma abertura de verdade e de diálogo em casa, quer dizer, ele pode ter feito, e que é uma coisa muito importante. Foi assim que eu eduquei a minha filha, quer dizer, no sentido de, não tem problema, caíste, aconteceu qualquer coisa, não faz mal, a gente ama está a mesma, vamos outra vez, ou seja, no caso, se aconteceu alguma coisa, não quer dizer que ela tenha feito nada de mal, mas, ou seja, um filho, nós temos que ser misericordiosos, quer dizer, se nós amamos os nossos filhos desta maneira, quanto mais Deus não nos ama e não nos perdoa. Claro. Portanto, isto é que é importante, quer dizer, uma mulher que faça um aborto, por exemplo, nós temos a Lucivânia Abel, nós temos a Elba Ramalho, que fez um aborto e hoje em dia é uma defensora da vida. Eu acho que é aquela passagem da Bíblia que diz, feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Esta passagem toca-me imensíssimo. Que é... Eu estava a ouvir a Teresa e estava-me a lembrar, voltando aqui à velha Europa, mas também à nova Europa do senhor Schuman, que o Parlamento Europeu aprovou este direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E quantas voltas deve ter dado o Roberto Schuman no caixão? Roberto Schuman, que é um político democrata cristão, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, arquiteto do projeto europeu com valores cristãos, com valores católicos. E agora esta nova Europa, digamos, não sei se posso chamar nova, mas esta Europa que tem introduzido coisas diferentes, novas, se calhar novas pelo sentido negativo, não é, Teresa? Sim, assim. Não nos vamos iludir numa coisa. Quem manda no mundo não são os partidos, são os grandes milionários, multimilionários, que há uma ordem mundial, que nós todos sabemos, não é? Que manda nisto tudo. Eles são os senhores do dinheiro. E os senhores do dinheiro vão financiando os partidos. Não é? Que lhes interessam os que lhes interessam, prefiro nem dizer quais são, que acho que toda a gente já sabe. Claro. Por exemplo, no Brasil, o que está no Brasil, o que está na Venezuela e tudo isso, eles não chegaram lá pelos seus lindos olhos, foram financiados. E estão como é que se diz, a aprovar estas leis, todo este plano de tornar o aborto um direito já é muito antigo. Já tudo está planeado. Isto é satânico, demoníaco, portanto, isto é o chamado combate espiritual entre o bem e o mal. Não nos iludamos, não é? Depois vêm com todas estas fachadas de feminismo, vamos defender a mulher. Ao contrário, isto está a destruir a mulher, está a destruir a fábrica da vida, que é a mulher. Vocês vejam toda esta ideologia woke, já se fala nisto, não é?
que quer destruir a mulher, quer dizer, põe mulheres transexuais a competirem com mulheres na parte dos desportos e, portanto, venham cá a dizer que estão a defender a mulher. Não estão a defender a mulher, estão a destruir a mulher. Mas pronto, isto era uma outra discussão e é explicar que existe um plano muito superior que nos transcende, é de tal maneira demoníaco que eu acho que vamos chegar mais um bocadinho à Terra e vamos falar daquilo que nos interessa, que é não só a nossa relação com Deus, o poder da oração e os milagres que Deus faz todos os dias através de nós. E nós temos estes projetozinhos, que são grandes projetos para cada um que faz, que interage com eles, como é este dos 40 dias pela vida, não é? O que são estes 40 dias pela vida? Exatamente, isso é que é mais importante. Portanto, o que é que Nosso Senhor é tão maravilhoso, porque eu vou só fazer aqui um parênteses. Ver a beleza de Deus através de Nossa Senhora. Como é que Nossa Senhora escolheu estes 3 pastorinhos? Porquê? Porque eram 3 crianças inocentes e humildes. E Deus nos quer assim, humildes, pequeninos. Para quê? Para que a sua graça se manifeste em nós. Pronto. E esta questão é muito importante, perceber isto, qual é o sentido da oração para mover montanhas. Nossa Senhora aqui em Fátima diz que rezai o rosário todos os dias, rezai pelo menos o terço todos os dias, não é? Então, em 2007, nos Estados Unidos, surgiram casais de famílias numerosas que sentiram este chamamento de fazer alguma coisa por estes inocentes no ventre de suas mães e dar voz a estes santos inocentes. Porque, no fundo, eles não se podem defender, não é? Ou seja, eles não têm voz, não conseguem chorar, não conseguem espernear, são tão pequeninos, tão pequeninos. Então, isto é muito bonito, porque são pequeninas sementes de vida eterna, de salvação, e hoje em dia os 40 dias pela vida estão presentes em 660 cidades, em mais de 60 países, e em Portugal este ano estamos em 4 cidades: Porto, Portimão, Lisboa e Barreiro, o que é um grande milagre. Pessoas de boa vontade arregaçaram mangas. Um rapaz que é o Bernardo, que ainda é universitário, lidera a campanha do Porto e faz campanha em frente ao hospital da maternidade Júlio Diniz, em frente depois no Barreiro, no Hospital do Barreiro e no Hospital do Portimão. Estão ali simplesmente uma presença orante, pacífica. E aqui também surgem os tais 13 elementos importantes da nossa campanha, que é a oração, o jejum, o envolvimento da comunidade, levar os nossos amigos a rezarem connosco, deixa-me ver aqui, e a vigília, pronto, a vigília pacífica, assinando a chamada Declaração de Paz, que é o compromisso de estarmos ali de uma forma orante e pacífica, não violenta, obviamente, não obstruindo a via pública, e uma pessoa que não tenha nenhum envolvimento com a indústria do aborto, nem com o emprego, nem com nada, nem a vender produtos, nem nada. E também estando ali em nome próprio, ou seja, pode estar um político, mas está em nome próprio, não está em nome do partido, nem com aproveitamento político. Portanto, nós não temos relações nenhumas com políticos, nem com religiões nenhumas. Nós temos uma raiz cristã, e de facto é uma verdade que a maioria somos católicos, mas acolhemos e convidamos a todas as pessoas a participarem nesta campanha. Uma vigília pacífica, sem atirar tinta, sem partir vidros, sem cortar a estrada. Exato. Nem é manifestação, estamos ali. Portanto, o que é que acontece? Temos 40 dias durante 2 vezes por ano. Os 40 dias durante a Quaresma e os 40 dias depois no outono. Temos turnos de 12 horas por dia, das 8 da manhã às 8 da noite. Preenchemos, através do nosso site 40diaspelavida.org, preenchemos o nosso turno de oração. Rezamos o terço, fazemos as nossas orações, e é muito importante perceber que sentido é isto de rezar. Porquê que eu tenho que rezar em frente a um estabelecimento que faz os abortos? Portanto, não estamos a falar de, ok, eu comprometo a rezar o terço uma vez por dia na minha igreja da minha paróquia. Não, é em frente
a um estabelecimento que faz abortos. Para já tem um efeito exorcista. Isto é importante falar. O demónio odeia as Ave Marias, odeia o terço, odeia a Nossa Senhora. Portanto, começa logo por aí. Ele foge. Pronto. Portanto, a gente está logo a enxutar o bicho. E depois, estamos a consolar Jesus no Calvário. É muito importante perceber esta dimensão. Jesus, no Horto das Oliveiras, sentiu nas costas dele e teve a presença de todos os pecados da humanidade naquele momento. E quem diz não sou eu, é a Santa Catarina Emmerich, que fez sobre isso que fez o Mel Gibson, aquele filme A Paixão de Cristo. Então, quando nós consolamos Jesus, estamos a dar força a que Jesus esteja a ter a força que ele precisa na morte, não é? Na sua morte, na crucificação. Fomos nós que consolamos Jesus. Agora, a nossa oração hoje consola Jesus há 2000 anos e consola Jesus agora, que continua a ser crucificado nestas crianças. Portanto, ali é um lugar do Calvário, não é? O lugar onde se faz abortos é o lugar do Calvário, é o sangue dos mártires inocentes. Portanto, e a responsabilidade que cada um de nós tem de salvar esta vida através da oração, porque a oração é o espírito de amor que nós pedimos ao Senhor a graça, segundo a sua misericórdia, de atuar no coração daquela mãe, que abra o seu espírito, e nós também. E há uma coisa muito bonita que tem acontecido. Nós somos privilegiados em Portugal. Já vieram os líderes de 40 dias em Portugal, porque nós temos, em frente à Clínica dos Arcos, pelo menos em Lisboa, nós temos o Oratório das Mãos Erguidas, que é o Oratório de São José, que tem o Santíssimo Sacramento. Tem ali o Santíssimo Sacramento. E na porta e na janela tem com um placar que mesmo que não esteja lá ninguém na igreja, na porta aberta, tem sempre, com o vidro que se vê à transparência, um cartaz a dizer: estás grávidas? Estás grávida, não estás sozinha, Deus ama-te, podemos-te ajudar. E tem lá 3 telefones. E o mais interessante é que durante as campanhas esse telefone toca muitas vezes. E só por si, pode não estar mais ninguém, mas só estar aquele cartaz. A semana passada aconteceu exatamente assim. Uma rapariga telefonou para uma das missionárias das Mãos Erguidas, que também trabalham connosco e fazem esse trabalho extraordinário há 15 anos, durante o ano todo, enquanto nós só fazemos 40 dias, e portanto são pessoas maravilhosas, a Isabel Lamas, o Paulo Freire, a Sónia Évora, e portanto é um espanto ver em meia hora. A Isabel Lamas falou com uma jovem, como foi maravilhoso e salvou a vida. Ela disse: que bom, todas as minhas amigas, o meu namorado deixou-me, tudo. A senhora está-me a dar o consolo e a força. É impressionante. E portanto, se calhar nós ao nosso lado, não é? Os amigos dos nossos filhos, educar os nossos filhos, dizer: olha, se houver algum jovem, teu amigo que esteja indeciso, olha, fala com ele, traz cá a casa, falar connosco. Uma pessoa no trabalho, estou grávida, não sei o que é de fazer, calma, vamos-te ajudar, calma. Ou seja, nós vamos nos pôr no problema, não vamos fugir, porque é para isto que nós estamos chamados para isto. Nós fomos batizados para isto. Portanto, nós queremos estar no nosso conforto e fugir ao sofrimento, mas Nosso Senhor vai sempre pôr sofrimento. Se a gente quer fugir do sofrimento, deixa estar que o Senhor há de pôr outro sofrimento à frente, um cancro, uma doença, não sei o quê. Não foste acudir àquela que precisava da tua ajuda, não te preocupes que Deus vai pôr outro. Ou seja, a gente está sempre a querer fugir da cruz, mas não dá. 40 dias depois de rezar, deste envolvimento que vocês fazem, 40 dias depois, qual é a motivação que fica daqueles que participam? Estão desertos que haja outros 40 dias com o próximo episódio, digamos assim? Sim, nós temos a Paula Calderón Pimentel Calderón, que trouxe os 40 dias para Portugal em 2012, que é uma mulher extraordinária, com 7 filhos, aberta à vida, a vida inteira, extraordinária, um casal maravilhoso. Criou um WhatsApp de 200 e tal benfeitores e vai pondo as notícias
Da campanha ao longo, o que é que está a acontecer? Encontramos claro que é sempre incógnito, não pomos o nome de ninguém, falamos de uma forma muito genérica e para não, claro, com toda a privacidade e respeito, mas vamos dizer, hoje estamos com esperança, há uma mãe que falou connosco, nós oferecemos ajuda, porque nós também oferecemos ajuda. Quem está preparado tenta falar com as mães para quem quer, claro, sempre respeitando a liberdade de cada uma, sempre com amor. Portanto, nós estamos ali por amor. Ninguém entra nesta missão se não for mesmo por amor. O amor não só às crianças, como a estas mães, que se tornam nossas filhas e eles nossos netos. Eu tenho a graça de estar a acompanhar 6 mães com quem falei, que Nosso Senhor permitiu salvar aqueles filhos e aquelas mães, e que são as minhas filhas do coração. Portanto, eu só tenho só 2 filhos, mas eu tenho mais filhos, graças a Deus. E é uma alegria. Vocês estão, já falou aí dos telefones, mas vocês estão visíveis nestes 40 dias. Sim. Há dificuldades. Que dificuldades é que há, ou se enfrentam dificuldades pelo facto de estarem visíveis nos locais? Sim, às vezes somos insultados. Sim, quer dizer, há pessoas que gritam connosco e a gente não dá resposta, quer dizer. Não a rezar. Não temos que dar resposta, a gente sabe quem é que está a berrar connosco, não é? Mas às vezes é muito interessante, porque aquelas mães que entram na clínica a berrar connosco, já tem acontecido, que são elas que saem e dizem: pronto, já não vou fazer o aborto. Vocês já me chatearam tanto que não vou fazer o aborto. E isto é Deus. Isto é Deus. Ou aconteceu também a Paula, naquela peça que ela fez, não sei se vocês vão passar hoje, a Paula Pimentel teve um testemunho maravilhoso, que foi, ela chegou ao oratório e teve a tentação de ir logo para fora falar. Mas como há o Santíssimo, disse: não, eu vou uma horinha, vou rezar primeiro ao Santíssimo, depois já lá vou falar com as mães. Já vou lá rezar e vou estar porque a campanha não é falar com as mães, a campanha é rezar, mas como ela tem formação, às vezes acontece estar a rezar e às vezes falar com a mãe. E ela tem também esta vontade e tudo. E então teve uma hora a rezar. Depois saiu, foi para a frente da clínica, encontrou, e houve uma mulher que veio em direção a ela. Ela estava pacífica e disse: olha, eu não sei o que é que aconteceu, mas só sei que eu não sei o que é que a senhora está aqui a fazer, só sei que eu já não vou fazer o aborto. Isto aconteceu há poucas semanas atrás. Agora digam-me lá que isto não é um milagre. Outro milagre que acontece nas campanhas, durante o período das campanhas, é que é estatístico, e a gente já sabe, porque como estamos em muitos países, o número de abortos diminui. Tivemos um testemunho agora da campanha na Hungria, o bispo de Vac, que estava meio receoso em colocar a campanha dos 40 dias nesse país. E pronto, ok, deu autorização, está bem, rezem lá em frente ao hospital. Os voluntários, como deve de ser, foram lá. A certa altura começou a chover. Houve um médico para o Vida Vale: venham para aqui. Deixaram entrar dentro do hospital para eles estarem ali só sossegadinhos, sentadinhos a rezar. Só sei que agora já estamos a terminar a campanha, ainda têm tempo de participar, já lá vamos, até o dia 13, mas já tem estatísticas que só nestes 40 dias já diminuiu o número de abortos de 1/3. Portanto, isto é milagre de Nosso Senhor, não é? Portanto, o acreditar no poder da oração é uma coisa espantosa. E não se esquecerem que estas mães e estes pais estão de facto em crise, e depois também temos uma situação que as mães, que as grávidas às vezes até escondem dos namorados que estão grávidas, e depois quando eles sabem ficam tristíssimos. Também acontece isto. Também acontecem que elas dizem: o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, e o namorado quer ter mesmo o filho e tem direito a ter o seu filho, não era? Era só esperar 9 meses e olha, dá-me o filho que eu crio. Mas elas dizem que não. Às vezes também acontecem estas situações extremamente difíceis. Pronto. Eu tenho aqui mais 2 assuntos que gostava de falar muito, não sei se tenho tempo, que é a questão dos anticoncepcionais e também aqui, temos a quanto tempo é que temos? 5 minutos, vamos sintetizar. Jejuge. Vamos sintetizar. Ok, pronto. Temos o apoioavida.pt, que tem uma linha 24 horas disponível para quem quiser falar.
pedir apoio na gravidez, se estiver indecisa, sem saber o que é que há de fazer. 912 30 10 10, apoiavida.pt. Temos a missão vinhaderraquel.org, que tem retiros de cura interior para quem passou pela dor do aborto, voluntário. Temos agora um retiro de 9 a 11 de maio, que oferece estes retiros maravilhosos. São uma salvação para a mãe, para a grávida, desculpe, para as pessoas que fizeram o aborto e que se arrependeram e querem finalmente ganhar a paz interior, porque Deus é misericordioso e nada mais maravilhoso do que um pecador arrependido, não é? Move mais montanhas do que eu. Portanto, uma pessoa que passou por esta dor. Vinhaderraquel.org, tem lá toda a informação. Também um site muitíssimo importante, que é humanlifeinternational.org, HLI, que fala dos anticonceptivos e todos os métodos anticonceptivos, que agora vou-vos dizer uma novidade bombástica, que é: todos os métodos anticonceptivos hormonais são abortivos. Ponto, parágrafo, travessão. Magistério da Igreja, a Igreja não permite a uma mulher católica tomar anticoncepcionais. O único método que permite são os métodos naturais. Também não permite, e isto está tudo na Evangelium Vitae do João Paulo II, que faz agora 30 anos de existência, não permite a fertilização in vitro. Portanto, um casal que não possa ter filhos, um católico não faz fertilizações in vitro. De forma nenhuma. Porquê? Porque é fora do ato conjugal, de amor conjugal, e porque tem o problema de que não só corre o risco do embrião morrer, como os embriões sedentários. E numa FIV temos sempre aquela questão da chamada seleção eugénica dos embriões. Antes de implantação, há uma seleção eugénica. Eles mandam fora para o caixote de lixo os embriões mais fracos e só implantam os mais fortes. Portanto, vejam lá o que é que isto tem de nazismo, eu diria mesmo. Uma loucura total. Portanto, um católico não se mete nestas maluquices. E porquê que é abortivo? É abortivo porque está mais que provado, e neste site vocês vão saber, que não impede totalmente a ovulação. Portanto, uma mulher, mesmo que tome uma pílula by the book, pode ter uma ovulação silenciosa e um aborto silencioso. Portanto, tantas mulheres católicas que eu conheço que usam implantes, pílulas normais, os aparelhos intrauterinos, e que pensam que não tem problema nenhum, porque não foram informadas, porque nem a classe médica as informou, porque também não acredita nisto que nós estamos a dizer, ou querem fazer ouvidos de mercador. Portanto, não se iludam para lá de estarem a tomar um veneno inacreditável que faz muito mal à saúde, não é? Portanto, vão a este site, Human Life International. Eu tenho falado pouco porque há tanta coisa para dizer, e a Teresa está tão solta nessas informações todas que eu lembro-me só aqui de uma que disse há bocado a Teresa, que podiam ainda participar. Onde é que se podem dirigir? Lá aos locais onde normalmente vocês estão, ou têm que se inscrever? Não, inscrevem-se no site 40dias.org. Portanto, depois abre para cada cidade. Depois clicam em cada cidade, escolhem o seu turno, está tudo muito bem explicado. Se tiverem alguma dificuldade, podem mandar o e-mail, está lá toda a informação. Se quiserem também, pronto, é isso. Estamos sempre abertos a acolher todas as pessoas que queiram lutar por esta causa. Não se esqueçam de lutar em casa, não é? Em casa eles são os primeiros, os nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares. Não ter medo de falar sobre isto abertamente, mas falar sempre com humor, não é? Falar com um sentido amoroso. Pronto, é transmitir o amor pela vida, o amor pelos bebés. Essa também. Mensagem final que deixa aqui. Já agora gostava de ter a sua opinião sobre esta noção que as pessoas acham, pelo menos eu acho que este crescimento do pró-aborto em Portugal é por causa
sei lá, se calhar é uma declaração assim um bocado forte. Somos burros, somos tapados, não conseguimos perceber, somos a pouco e pouco encarreirados na... Sim. Naquela... Para já somos cada vez mais, e infelizmente, não é? Estamos a caminhar para uma sociedade sem Deus, não é? Portugal, que Nossa Senhora disse, e disse a Lúcia, quer dizer, se o aborto em Portugal não existir, Portugal está salvo. E agora fica ao contrário, não é? Portanto, toda esta ideologia que a gente sabe, não é? Que esta ideologia que está a vir, normalmente é de um lado político da sociedade, é o que eu digo, quer dizer, tem todo o interesse, isto tem o interesse também de diminuir a população, não é? O Estado tem interesse no aborto e era importantíssimo promover as políticas de apoio à maternidade. Uma coisa importante que nós todos devemos lutar é porque que nos centros de aborto e nas maternidades também não tem um gabinete de psicologia ou de apoio à maternidade obrigatório, pelo qual devia passar também a mulher. Porque este prazo de reflexão da mulher dos tais 3 dias, eles estão a querer diminuir para que a mulher nem sequer tenha possibilidade de pensar se está a fazer bem ou mal. Portanto, por isso é que também os objetores de consciência e os médicos estão a ser cada vez mais agredidos e pressionados a não fazer. E estão a tirar a liberdade de escolha, quer dizer, então, mas a mulher tem que saber, não é? Tem que saber o que se está a fazer bem, ou seja, saber que apoios é que tem. Ser orientado. E saber que apoios é que tem e que apoios é que há à maternidade, porque há bastantes. Teresa, muito obrigado. Hoje focámos aqui um bocadinho de muitos assuntos, ficámos aqui com água na boca para aquilo que a Teresa, que estou a ver aqui, a Teresa, não falei nisto, podia ter focado mais aquilo, mas fica marcada assim, teoricamente, por uma próxima oportunidade, a Teresa também estar aqui, estamos aqui a falar de uns assuntos mais, com mais volume, com mais importância. Sim, Teresa, foi um prazer. Eu agradeço imenso e não se esqueçam sempre que uma vida é uma vida para a eternidade. Obrigado, Teresa. Teresa Menezes esteve aqui hoje connosco a falar destes 40 dias pela vida. Informe-se aí na internet e reze com elas.